aqui também tá boa. Aparecendo. Oi, Silvia, prazer, boa noite. Prazer, Selma, boa noite. Geralmente o pessoal opta por ver a aula gravada, tá? Então não se assuste se não tiver muita gente por aqui. O pessoal acaba vendo depois. Tá. Mas eu gosto de começar na hora, então Ou dessas duas. Já passou 7 minutos, então eu vou começar a apresentação da aula aqui. Conforme o pessoal for entrando aí, a gente vai aceitando aqui também. Isso. Mas também, se for ver depois, vai ver a gravação. Aproveita, né, que na aula ao vivo a gente pode perguntar, participar da aula, então eu acho que é bem rico. Quando eu compro um curso, eu também gosto da aula ao vivo por conta disso, mas às vezes eu sei que os horários não batem, né, que a gente, Exato. psicólogos, atendem nesse horário, esse horário é um horário que eu sei que é horário de atendimento, né? Hoje, para mim, realmente não daria, mas quando você me respondeu que era às 7, eu falei, meu Deus, vai dar. Porque se você tivesse marcado às 8, como é a maioria, eu não ia conseguir participar, porque eu já tinha agendado uma reunião às 8. Tá, Maravilha. entendi. Hoje a gente entra aqui, né? Eu queria falar um pouquinho, foi um dia um pouco triste que a gente teve aí a morte do psicólogo Bruno Soalheiro, né? Que está todo mundo comentando. Então, acho que é um dia triste para a psicologia, porque ele foi uma pessoa que sempre batalhou muito por nós psicólogos, né? Contribuiu, né? Contribuiu demais para mudar a cara da psicologia. Eu acho que se eu estou aqui dando uma aula online e outras pessoas, tantas outras trabalham hoje com online, foi muito porque ele lá atrás, né, As conquistas, né? Carpinou esse mato. Que então, bem, você preparou o caminho para nós, né, Silva? Facilitou, né, para nós. Exatamente. A gente ainda tem muito a desbravar, mas, assim, é um caminho que ele facilitou para a gente aí seguir em frente. É verdade. Então, apesar do dia triste, vamos homenageá-lo estando aqui fazendo esse trabalho, que mostrou para a gente que era possível, né? Porque lá atrás a gente nem imaginava que um dia a gente pudesse fazer uma terapia online, aulas online, tudo isso, né? Então, vamos homenageá-lo dessa forma. Mesmo. E vamos começar a nossa apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Olha, eu indo no lugar errado. Não, aqui. Pronto, agora tá certinho. De vez em quando, gente, se eu dar uma esquecidinha nas palavras, não se assustem, porque a pessoa que está começando, entrando no processo de perimenopausa e tem aquela coisinha chamada névoa mental do esquecimento. Então, às vezes, eu esqueço algumas palavras. Eu estou nessa fase, sim. Estou nessa fase. Então, você me entende. Então, eu aviso antes, gente, não é, tá? Trocar as coisas, né? Eu salvei um arquivo que eu estava trabalhando, que tinha preparado para o casal, um arquivo, eu ia fazer o teste do DISC com eles, né? E eu montei, assim, uma aula muito boa, uma apresentação muito boa, e aí não deu para eles participarem no dia, né? E aí ficou para outra semana. Silvia, eu não sei aonde eu coloquei. Meu Deus. Quando eu fui no dia que eu cheguei correndo, porque eu trabalho secular, né? Cheguei que eu fui procurar, não estava ali. Na hora do nervosismo, parece que nada traz a lembrança na sua mente mais. Eu falei, Senhor, eu sei que eu salvei, que eu lembro como meu esposo falou, né? E aí eu falei, eu vou olhar lá no Drive, que eu acho que ele falou para mim naquele dia, salva no Drive, que você está salvando muita coisa no computador e se perder, perde tudo, né? E aí depois eu vou olhar, foi bom você ter falado isso, eu estou falando isso com você, porque eu preciso fazer essa confirmação lá. Eu sei o que é isso.
Então, vocês trocaram algumas palavras, me entendam, tá? Porque eu tô nessa fase aí, e às vezes eu esqueço umas palavras óbvias, assim, faz parte desse processo aí, né? Mas vamos lá. Então, hoje é a nossa primeira aula do nosso curso Estratégias para Conduzir as Primeiras Sessões de Casal. Hoje a gente vai falar sobre a preparação, né? Eu nem te perguntei, Selma, você já atende casal ou você ainda não começou? Já atendo. Na verdade, assim, eu e meu esposo, nós somos pastores Ah, e nós frequentamos uma igreja na qual nós somos líderes de casais, né? De tá. famílias. A gente já vem fazendo um aconselhamento, né? Mas pautado na palavra de Deus mesmo, sobre os valores e princípios. E o ano passado, meu esposo falou: olha, amor, você é excelente nisso, né? Ele que foi visionário, eu só achava assim que eu dava um bom conselho. Ele falou: não, você tem um dom, por que Uhum, você não faz, tal, não sei o quê. Eu falei: ai, amor, não sei, não sei. E aí eu vim crescendo, né? E uhum. encontrei você no Instagram, e aí Legal. gostei muito, comprei o material seu, tudo, e aí estou aqui, mas eu já atendo, e aí eu fico, mas a minha terapia, ela é cristã, então o casal que vem para mim, ele sabe que a gente vai ter valores e princípios pautados Uhum. na palavra do Senhor, então eu tenho esse diferencial do meu público, né, então Ah, pode vir qualquer pessoa, mas eu vou estar pautada, assim, do que a gente entende que a palavra do Senhor coloca para nós, mas eu já atendo, sim. que legal, que legal. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a preparação da primeira sessão. Maravilha. Tanto a gente como profissional, né, é importante que a gente tenha uma preparação emocional antes de qualquer atendimento que a gente vai fazer, acho que antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer apresentação, uma palestra, mas principalmente no atendimento, às vezes a gente esquece que a gente também como profissional precisa se preparar, e também tem a preparação física do espaço, se você atende presencial, se você atende online, também tem a preparação desse espaço aqui para não ficar muito poluído. Eu vou falar sobre algumas coisas, mas vou falar também sobre essa parte emocional, as ferramentas, a anamnese, que é tão importante, né, nesse processo. Vou falar sobre algumas coisas aqui hoje. Bacana, é isso que eu estou buscando, Silvia, porque hoje eu falo muito de maneira informal, né? Muito assim, Tá. muita proximidade, e eu gostaria de poder estar realizando um trabalho mesmo assim, né? De maneira formal, de maneira diferenciada. Então, eu estou galgando isso, por isso que eu estou aqui hoje. É legal você até falar isso, porque primeiro que, né, quando eu pensei em começar a ensinar aquilo que eu sabia, quando eu descobri que eu podia ensinar, toda a minha experiência até hoje, né, atendendo casais, trabalhando com relacionamentos, eu entendi que eu não queria ter uma linha de abordagem, assim, que na psicologia tem os psicanalistas, tem a TCC, que é uma linha que eu sigo, mas eu não queria trazer uma linha, eu queria trazer coisas que servissem para todas as pessoas, tanto terapeutas Hum, quanto psicólogos, né, que pudessem aplicar isso. Não importa se ele é psicanalista, não importa, porque as ferramentas são universais, elas podem ser verdade, aplicadas a verdade. qualquer momento. Então, essa prática, que é um diferencial que eu trago, que em muitos cursos a gente não vê, né, que as pessoas acabam falando muito da teoria, mas não fala como que a gente aplica aquela teoria na prática. Então, você hoje está aqui presencial, e todos que vão ver essa aula depois vão perceber, sou uma pessoa muito prática, então eu vou trazer muito essa prática para vocês, porque eu acho que isso faz toda a diferença, porque você já atende casais, então você quer colocar a mão na massa, Isso. né? Então, claro que tudo isso aqui é embasado numa teoria, claro que tudo isso aqui é embasado cientificamente, mas a gente vai falar muito sobre prática. Então, começando aqui, deixa eu mudar o slide. O objetivo desse módulo é exatamente esse, né? Antes de iniciar qualquer atendimento, é essencial, como eu falei, a gente estar preparado emocionalmente, tecnicamente, né? Ter uma estrutura, um ambiente adequado para acolher os nossos pacientes, os nossos clientes. Então, isso é muito importante, que esse espaço seja um espaço seguro para evitar qualquer
problema que possa surgir durante esse atendimento. Porque a gente entende que o casal, quando ele vem para a gente, ele está vindo num momento muito delicado, ele está vindo num momento de dor. Eles geralmente não sabem como vai funcionar esse processo, né? Muita gente não conhece nem a terapia individual, quem dirá de casal. Então, eles chegam muito nervosos, muito ansiosos, com muitos problemas. Então, esse ambiente precisa ser um ambiente seguro para eles. E eles precisam sentir que a gente está ali para acolher em primeiro lugar e sentir segurança e confiança em nós como profissionais, né? Então, a gente vai começar ali explicando muitas coisas para eles. A primeira sessão, gente, é a sessão de muita informação. Tanto a gente vai receber essa informação, a gente precisa colher muita informação deles, quanto a gente também vai passar muita informação para eles. Então, é um momento ali da gente deixar tudo organizado, preparado, não ir de sopetão, correndo. Imagine, olha, você falou aí da sua história, né, que você não sabia onde você tinha guardado o arquivo e tudo mais. Agora mesmo, essa turma é a segunda turma. Então, eu já tenho essa aula aqui preparada. Aí eu fui procurar aqui no Canva, que eu faço todas as preparações, as apresentações, e não estava achando de jeito nenhum. Aí eu falei assim, não é possível, eu já dei essa aula, como é que eu não estou achando, né? Aí fui procurando, e já bateu aquela ansiedadezinha de falar assim, gente, e aí, se eu não achar, como é que eu vou fazer? Porque eu não vou lembrar exatamente do que estava lá, né? Então, imagine para eles, nesse momento, que está chegando ali no escuro, sem saber muito o que vai acontecer, e no momento de fragilidade. Então, eles precisam ter essa segurança na gente. Então, todo o ambiente tem que estar tudo preparado. Se você vai fazer uma anamnese, por exemplo, se você vai começar uma anamnese e você atende online, hoje a gente tem esse recurso aqui de apresentar a aula, de partilhar a aula aqui com você, como eu estou fazendo com os slides. Então, dá para fazer isso. E o que eu aconselho, tá? Por quê? Assim, eles vão acompanhando as perguntas que a gente vai fazendo. Isso, eu também acho maravilhoso esse recurso, eu faço dessa mesma forma, porque senão fica muito monótono, né? Só você falando, daqui a pouco começa a dar um sono, ainda mais que é o horário que a pessoa chega em casa, né? O corpo já vai relaxando, eu acho que cria essa dinâmica, eu também coloco vídeos. Muito legal. Então, acho que fica assim uma grande lição, porque a gente guarda muito mais as imagens, né, no cérebro, do que você ficar falando 50 mil palavras. E a anamnese, ela não é para ser uma coisa mecânica, né? Então, eu gosto de fazer a anamnese, vocês vão receber aqui, e depois eu vou compartilhar lá no grupo, porque lá na Nutro, gente, de vez em quando dá uns piripaque lá, uns problemas, tá? Então, às vezes, o aluno vai acessar a aula e não consegue acessar ou não consegue acessar o material. Para evitar este problema, eu partilho tanto a aula quanto o material também dentro do grupo, porque assim, se vocês não conseguirem acessar lá, conseguem ter o arquivo já ali no grupo e depois dá para salvar, dá para guardar, para vocês verem depois, tá? Então, eu faço dessa forma. Vamos lá. Então, qual que é a importância da anamnese e como a gente vai conduzir ela com segurança? Bom, a anamnese ela é essencial no atendimento. A gente precisa realmente colher as informações desse casal, tanto as informações básicas, né, quanto a história de vida deles, como eles se conheceram, né, antes de entrar nos conflitos, no que está acontecendo na vida deles, a gente precisa reunir todas essas informações, né? Eu falo que a anamnese é como se a gente iniciasse ali um quebra-cabeça. O atendimento ao casal, o processo terapêutico, ele é um quebra-cabeça, que começa com essa primeira peça, a anamnese. É ali que a gente colhe todas as informações. A anamnese, eu gosto de falar para o pessoal também o seguinte, não precisa correr,
não precisa fazer uma coisa engessada, como a gente estava comentando aqui. Não precisa correr, porque você não precisa terminar no primeiro dia, você pode continuar numa sessão seguinte, porque é muita coisa, às vezes o casal se cansa, às vezes eles ficam cansados, é grande o que é muita pergunta, né? Então, não precisa correr. Se der para terminar na primeira sessão, às vezes vocês vão encontrar casais que falam muito pouco. Mas, às vezes, vocês vão encontrar um casal que fala muito. Então, você vai perceber que, no primeiro momento, aquilo que eu falei sobre acolhimento, embora a gente tenha esse papel de conduzir a anamnese, a gente também precisa ter esse olhar de acolhimento para esse casal. Por quê? Lembra que eu falei que eles estão chegando no pior momento da vida deles? E aí, eles querem falar. Então, embora a gente precise seguir com o protocolo da anamnese, a gente também pode ouvir um pouco esse casal, desde que eles não estejam escalonados, assim, brigando, gritando, que aí a gente vai conduzir de uma outra forma. Mas, às vezes, eles querem colocar tudo para fora, é a primeira vez que eles estão ali. Então, já está acontecendo aquele problema, está acontecendo maior furdunço na casa deles, às vezes, brigas, desentendimentos, e aí eles querem falar. Então, a gente deixa eles falarem um pouquinho, mas vai tentando conduzir a anamnese, vai tentando fazer as perguntas, mas tendo esse olhar também, né? Eu acho que cada terapeuta vai encontrando a forma dele trabalhar. Isso aí é de cada um. A gente segue a anamnese, faz as perguntas, mas, como eu disse, não precisa ser um negócio engessado. Se você está vendo que aquele casal começa a chorar muito, tá, a mulher ou o marido está com muito sofrimento, a gente vai acolher. As perguntas a gente vai ter tempo de fazer. Tá? Então, é importante esse acolhimento. E aqui tem uma pequena estrutura, tá, da anamnese. Então, uma boa anamnese deve abordar 4 pilares principais, que é o histórico do relacionamento, os principais conflitos e o motivo da terapia, né, padrões de comunicação e convivência e as expectativas para a terapia. Então, essas 4 informações precisam estar presentes dentro da anamnese. Aqui eu coloquei essa atividade prática e depois vocês vão ter a oportunidade de fazer, tá? Individualmente, cada um. Eu gosto de trazer uma atividade para vocês praticarem. Então, eu pedi aqui para montar um roteiro de anamnese, como você imagina que seria para você um roteiro de anamnese, tá? Existem diversos modelos de anamnese para terapia de casal. Eu vou deixar lá o link, tá lá na Nutro já o link de um roteiro de anamnese, pode usar aquele. Eu também gosto de usar um questionário, que é um questionário de autoconhecimento do casal, e aí eu uso isso pela segunda ou terceira sessão, porque o questionário de autoconhecimento, vocês podem entregar para o casal preencher aquele questionário, eles vão fazer. Tem uma parte que é uma parte só deles e uma parte que depois dá para a gente pegar aquelas respostas e juntar. Então, assim, todas as vezes que eu apliquei o questionário, sai muita coisa boa, muita informação para a gente trabalhar ali aquele casal, né? Então, eu gosto de fazer as duas coisas. Então, tem gente que gosta de começar pelo questionário, às vezes pode começar pelo questionário. Ele tem também muitas perguntas que a anamnese também apresenta. Então, dá para escolher um ou outro, ou dá para fazer a anamnese e depois pedir para o casal responder, que eu acho que é maravilhoso pedir para eles responderem. Né? Em casa, com calma, eles vão pensar, eles vão refletir, e aí vai ser mais rico esse processo. Aqui eu trago uma dica, que é a seguinte: muitos casais, eles vão chegar na terapia desgastados, como eu falei, com muitas questões, né, com muitos problemas, com dificuldade de comunicação. Então, para evitar que a anamnese se torne um momento tenso, é legal seguir algumas estratégias que eu acho que eu já até falei aqui sobre algumas, né, que é
explicar as perguntas, que essas perguntas são para ajudar, que a gente não está ali para julgar, a gente não está ali para falar quem está certo e quem está errado. Esse não é o nosso papel. O papel do terapeuta de casal não é falar assim, oi, fulano, você está errado, viu? E aí, depois falar para o outro, ah, você está errado. Esse não é nosso papel, porque senão a gente vai atacar fogo naquilo que já está ali, já tem uma chama ali, né? Então a gente taca mais fogo no negócio. Então não é para a gente julgar. É permitir que ambos falem de maneira muito parecida, com um tempo muito parecido, tá? Às vezes é difícil, mas não é impossível. Então, já logo no início, no enquadre, a gente explica como que vai funcionar, qual é o tempo da terapia, tem psicólogo que trabalha com 50 minutos, tem psicólogo que trabalha com 90 minutos, eu trabalho de 50 a 90 minutos. Quando eu vejo que vai se prolongar, então eu já tenho essa margem, né, para os 90 minutos, eu já explico isso até por mensagem, eu já explico para o casal que pode levar até 90 minutos de sessão. Então, sem julgamentos, explicando para eles como que vai acontecer esse processo e tentando com que eles falem por igual. Então, assim, sempre tem um que fala mais, um que fala menos, ou às vezes os dois falam muito. Geralmente os homens falam menos, é uma característica masculina, eles têm dificuldade de demonstrar as emoções, de falar, mas a gente tenta fazer com que o tempo seja igual para cada um. Por que isso? Porque senão eles vão achar que a gente está ficando do lado de alguém. E não é legal, e também não é legal um só falar e o outro não falar nada, né? Então, mesmo que este homem, por exemplo, ele tenha dificuldade de falar, a gente vai tentando trazer ele para essa dinâmica, para essa conversa, né? Respeitando, claro, se ele é tímido, respeitando se ele não quer falar muito, a gente respeita, mas a gente tenta incluir ele em tudo que está acontecendo. Tá. Usar frases neutras, como me conte um pouco sobre vocês, como que vocês chegaram aqui, evitar a pergunta direta demais nesse início, né? Então, vocês já pensaram em se separar? Eu acho que não é o momento de da gente fazer essa pergunta. Ou não é dessa forma direta que a gente faz. Como que eu faço? Eu costumo perguntar, é uma das minhas primeiras perguntas. Eu pergunto por que eles estão buscando a terapia, e pergunto assim, depois que eles respondem, mas vocês estão dispostos? Vocês querem esse processo? Como que está isso para cada um de vocês? Vocês querem realmente melhorar o casamento de vocês, né? Melhorar o relacionamento de vocês? Vocês estão os dois aqui juntos? Porque não dá para fazer isso com um só. Né? Então, eu explico um pouco sobre isso, vou falando para eles, né, que é um relacionamento, que precisa dos dois estarem ali, que os dois precisam trabalhar juntos. Eu explico tudo isso, mas eu não faço essa pergunta assim, vocês já pensaram em se separar? É diferente. Eu faço a mesma pergunta, mas de uma forma mais delicada, que não gere tanto impacto assim, principalmente nesse primeiro momento, né? Ô, Silvia, posso Oi, fazer uma pergunta? pode. Então, a anamnese, ela não pode ser preenchida pelo casal sozinhos, e depois eles enviarem para nós, ou pode também, Pode também. tá? Tem terapeuta que trabalha dessa forma, tá? Eu gosto de fazer na sessão, mas você pode. Acho que até adianta um pouco o processo, né? Porque você Exato, recebe isso. respondido. Eu fiz isso. Eu fiz tipo no Google Forms mesmo, né? Que eles pudessem assinar lá e outras que eles pudessem escrever, para também ser prático para eles. Para eu poder estudar depois com calma e a gente ir abrindo os assuntos, né? Então, Dá até para você. Se você recebe essa anamnese antes, você já dá uma olhada ali, né? Então, isso. você já tem uma ideia do que você vai falar com aquele casal. Você tem uma pré-consulta ali, na verdade, né? Que você também pode fazer essa pré-consulta como quando esse casal entra em contato com você. Eu não sei como que funciona aí, como que eles entram em contato com você, com seu marido, mas aqui
Geralmente as pessoas me mandam mensagem pelo WhatsApp. Então, eu pergunto, eu faço algumas perguntas para ver até se eu posso atender aquele casal, porque às vezes eles têm uma demanda que não é minha especialidade, né? E aí eu encaminho para uma outra pessoa. Então, você pode sim fazer dessa forma, mandar para eles antes. Acho que das duas formas funcionam. É uma questão de. É aquilo que eu falei, né? Da individualidade do terapeuta. Né? Cada um encontra ali a forma que acha mais prática, né? Para fazer o trabalho. Então, não tem problema, não. E aí, eu trago aqui, como eu falei, como que a gente deve se preparar emocionalmente também para o atendimento. Então, assim, às vezes a gente é ser humano, acontece coisas com a gente, às vezes a gente está chateado, às vezes, enfim, às vezes a gente pegou um trânsito atrasado. Então, assim, é importante a gente se preparar, porque quando a gente se prepara, a gente vai inteiro para aquela sessão. Quando a gente chega meio corrido de sopetão e aconteceu alguma coisa, não é a mesma coisa. Não quer dizer que você vai deixar, às vezes, de fazer o seu atendimento, porque você tem um compromisso ali e imprevistos acontecem. Mas o ideal é que a gente costume ter essa preparação para os atendimentos, né? Dá uma olhada ali, que nem você falou, se você entrega a anamnese para eles preencherem antes, você vai dar uma olhada, você vai ler, você vai entender um pouco sobre aquele casal. Então, a preparação emocional, é importante que a gente identifique os nossos gatilhos emocionais também, né, para não levar as nossas crenças para aquela sessão, porque a minha opinião não importa ali. Eu preciso ser o mais neutra possível. Como você trabalha, vocês são pastores e tudo mais, já tem esse viés, né, da religião. E todo mundo que é atendido por vocês já sabe que tem esse viés. Então, é diferente. Tá? Na psicologia, como psicólogos, a gente não costuma trazer assuntos de religiosidade por conta da ética, né? Cada um tem sua religião ali. Mas é super importante perguntar para esse casal qual a religião deles. Tá? Isso tanto no atendimento individual quanto no atendimento de casal é importante perguntar por quê. A maneira como eles enxergam o mundo passa pela religião que eles seguem, né? É uma forma de enxergar o mundo. Cada religião vai trazer uma forma. Se a gente for pegar um evangélico, um católico, uma pessoa budista, cada um enxerga esse mundo de uma forma. Então, a gente tem que levar isso em consideração, sim, porque ali tem valores muito importantes que a gente precisa considerar, tá? Então, autorregulação emocional, a gente pode começar, antes de começar as sessões, né, a gente fazer aquela preparação respiratória, você pode fazer o ritual que você acha que é importante para você, fazer uma oração, enfim, aquilo que você achar que cabe para você, você pode fazer essa preparação, tá? Lembre-se que o nosso papel é facilitador, né? De diálogo e não de juiz. A gente não está lá para ser juiz de ninguém. Deixa eu continuar. Ferramentas para criar um ambiente acolhedor e sem julgamentos. Então, estratégias para criar um clima de confiança. Então, acolhimento sem julgamento. Validar as emoções de ambos sem tomar partido, como eu já tinha dito. Né? Use a escutativa. Então, reformule as falas do casal para garantir compreensão. Eu faço muito isso, muito nas minhas sessões. Quando um fala, quando o outro fala, o que eu faço? Ah, fulano, então você está me dizendo isso, isso e isso. Eu entendi que você se sente dessa forma aqui. É isso mesmo? Foi isso que eu entendi? E aí ele vai responder se sim ou se não. Então, isso também vai norteando bastante o nosso trabalho no atendimento, e ele se sente fazendo parte dessa sessão ali junto com a gente, e eu procuro sempre perguntar, então é isso mesmo que eu estou entendendo? Porque às vezes a gente está tendo realmente uma compreensão do que ele está falando e não é aquilo que ele está querendo dizer.
né? Então, é sempre importante fazer isso. Criação de um acordo de comunicação, então, combinar com eles as regras, né, para evitar interrupções e discussões acaloradas. Então, as discussões acontecem, tá? Elas são muito comuns. Quando a gente trabalha com casal, não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive várias vezes, o casal começar a discutir, começar a brigar, começar a se exaltar, né? E aí a gente tem algumas técnicas também para a gente voltar e colocar esse pessoal aí no eixo novamente. Mas, gente, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: o consultório, ali, quem manda somos nós, tá? Então, a gente vai acolher, sim, a gente vai acolher, mas a gente não é boba, né? Então, não vai deixar esse casal fazer o que eles querem. Então, a firmeza precisa existir. Firmeza não quer dizer que você vai ser uma pessoa dura. Você só vai ser firme. Então, a gente tem regras. Você pode falar essas regras logo no início, falar assim, olha, nós vamos procurar dar um espaço de tempo para cada um falar, sei lá, 10 minutos para cada um falar, para ficar justo para todos, né? E aí você pode ir colocando as regras. Vamos evitar palavrões, discussões acaloradas. A gente não está aqui para julgar. Toda essa comunicação pode acontecer já ali no início, mas durante a sessão, às vezes, a gente precisa repetir. Tá? Porque já aconteceu várias vezes comigo, eles começarem a gritar, brigar. E é uma técnica que eu gosto de usar, que eu falo com eles bastante, assim, gente, eu tô vendo que vocês estão, assim, mais ansiosos, né, que o ânimo aí esquentou, então vamos parar um pouquinho, vamos respirar uns 5 minutos, vamos ficar em silêncio, repensem no que vocês estão dizendo, repensem no que vocês estão dizendo um para o outro, e aí daqui uns 5 minutos a gente volta, tá? Por quê? Porque assim baixa aquela adrenalina, tá? Baixa a adrenalina deles. Então eu tento fazer dessa forma, muitas vezes já deu certo, tá? Mas não podemos descartar que às vezes a gente pode ter pessoas um pouquinho mais difíceis, mas ainda não aconteceu. Dessa forma, geralmente tem garantido assim que deles pensarem um pouco, eu falo, vamos respirar, né? Vamos refletir. Ó, aqui eu proponho uma atividade prática também que vocês podem fazer, que é gravar um diálogo, né, fictício, aplicando essa escutativa e analisar suas respostas. Se gravar é legal para os iniciantes, né, que eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui no curso que ainda não atendem casal e que estão começando agora, e às vezes você se grava um atendimento e perceba como que você fala, como você gesticula, as palavras que você usa, e isso é importante porque vai dando segurança para a gente também, né? Uma coisa também que eu acho abençoada é a nossa internet. Então, como a gente tem esse recurso, e eu sei que muita gente atende online hoje em dia, eu mesma atendo online, a gente não precisa ficar decorando nada. E é aquilo que eu falei. Você vai propor uma atividade, você vai aqui, você vem aqui, partilha a tela com o casal e faz essa atividade junto com eles. Então, você não precisa ficar decorando nada, saber, porque quando eu comecei, é uma história minha até, quando eu comecei os meus atendimentos, eu achava que eu tinha que saber tudo de cor. Eu achava, e como, gente? Não tem como. Não tem como. Então, lógico, hoje eu tenho muito tempo de estrada e muita coisa já vai no automático, porque eu faço isso todos os dias, mas não tem como decorar. E acho que não é necessário. Então a gente pode ir fazendo, se você vai fazer uma atividade, compartilha a tela com eles, faz junto, fica muito mais rico, e além de ficar mais rico, não fica monótono, né? Não fica aquela coisa de, parece sala de aula, que você é a professora dando aula. E essa não é a proposta. Então, fica mais participativo também. Continuar.
Checklist para organizar seu espaço físico e mental. Então, evite barreiras físicas se você atende presencialmente. É importante dar uma atenção para a disposição dos móveis, né, de como você coloca, como eu disse, evitar barreiras, disposição de cadeiras que desfavorecem o contato visual, né, porque falar com as pessoas olhando para elas é muito importante. O ambiente com cor neutra, iluminação legal, com uma ventilação boa, porque senão as pessoas, imagine, já chega ansioso. Aí, esses tempos aqui em São Paulo fez um calorão enorme. Imagina aquele casal ansioso e com calor dentro da sala. Eles não conseguem nem pensar direito. Então, tem que prestar atenção em todas essas coisas que estejam ali disponíveis para eles, tá? Uma outra coisa que eu gosto de falar é da gente prestar atenção também no nosso posicionamento, e como a gente se apresenta. Eu falo da nossa vestimenta, não porque a gente tem que seguir um padrão, psicóloga se veste dessa forma e tudo mais, ou porque tem que usar as melhores roupas, não é nada disso. A gente tem que ter coerência, né? Porque no cenário terapêutico, né, no setting terapêutico, a estrela é o casal, não sou eu. Eu não tenho que aparecer mais do que o casal. Nenhum terapeuta tem. Então, a estrela é eles. Eles estão ali. Então, assim, prestar essa atenção, né, na nossa vestimenta. Eu conto uma história que eu falo que quando eu fui também, quando eu me formei, a gente tem que, né, buscar a carteirinha do CRP e tal, e eu fui numa palestra no CRP, que você tem que assistir a aulinha lá deles e tudo mais, e a psicóloga que foi falar, gente do céu, eu falei assim, mas da onde essa mulher está saindo, gente? Não passava confiança. E a gente não pode ser hipócrita de dizer que a aparência não importa. A aparência importa. Se você se apresentar, sei lá, descabelada, toda relaxada, você não transmite confiança. A pessoa te olha e fala, aquela psicóloga esquisita, estava toda descabelada, estranha, com uma roupa suja. Então, a gente precisa, durante a nossa vida, é lógico que a gente tem personalidade, cada um tem a sua, mas vamos prestar um pouquinho de atenção também nessa questão da nossa vestimenta, perfume forte demais, às vezes o casal tem alergia, tanta gente hoje tem rinite, sinusite, não sei o quê. Então, são pequenos detalhes que vai fazer a diferença, sabe no quê? No seu posicionamento também, que a gente... não é nesse curso que eu vou falar sobre isso, mas no curso de mentoria que eu vou começar, eu vou falar sobre isso também, que é sobre como a gente se posiciona como terapeutas. Se a gente quer receber casais, né, esse é o nosso trabalho, a forma como eu me apresento também conta. Então, não é nada assim, precisa comprar uma roupa cara, nada disso, tá? Nada disso. A gente só precisa ter coerência e bom senso, né, para não ficar uma coisa estranha. Mindset do terapeuta de casais. Então, o objetivo aqui é ajudar o terapeuta a desenvolver a mentalidade adequada para conduzir sessões de casal com segurança, imparcialidade e confiança, reduzindo inseguranças e fortalecendo a sua postura profissional. Então, eu separei aqui 5 pilares desse mindset do terapeuta de casais, que é a imparcialidade. Essa é uma questão que parece óbvia, mas a gente precisa falar que precisamos ser imparciais, né? Eu escuto isso desde a minha época de faculdade, repito hoje em qualquer aula que eu falo, em qualquer supervisão que eu fale com os meus mentorados e tudo mais, que estamos aqui para ser imparciais, sim. A gente pensa coisas a respeito? Pensa, a gente guarda para a gente. A gente guarda pra gente. Não cabe a gente ir lá ficar falando nada. A gente não é amigo psicólogo, terapeuta, não é amigo dos pacientes. Ele não é amigo. Amigo, eles têm um monte. Tem um monte de gente dando conselho para eles.
tem amigo, tem família, tem um monte de gente. Se eles procuraram a gente, eles estão precisando do nosso profissionalismo e não dos nossos achismos. Então, imparcialidade é muito importante. Então, tomar cuidado com os julgamentos, né? Eu já também atendi muitos pacientes, muitos casais que falavam assim, passei numa psicóloga, ela ficou falando que eu sou errado, não sei o quê. Não sei se é verdade, a gente precisa avaliar, sim, sempre todos os lados, mas é ruim, né, para nossa classe, né, a gente ouvir esse tipo de coisa. Ai, não é aqui. A escutativa. Então, ouça o que está sendo dito. Então, muitas vezes, o problema real não é o que o casal verbaliza, mas o que está por trás das falas. E isso é também essencialmente muito importante, porque às vezes eles estão falando, mas o que está ali por trás tem muito mais. E a gente desenvolve esse olhar. Quanto mais vocês atendem, quanto mais a gente começa a atender casal, a gente estuda, mais e mais e mais, a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Então, às vezes, eles estão ali falando uma coisa e você sabe que não é aquilo que eles querem dizer. E outras vezes, por isso que eu, no início, vou falar agora, que eu faço a primeira sessão com o casal. A primeira sessão eu sempre faço com o casal, juntos. E a segunda e terceira sessão eu faço com um, depois eu faço com o outro. Que é para quê? Para eu ouvir a história deles, para eu entender algumas coisas. Às vezes eles não querem falar alguma coisa um na frente do outro, tá? Eu vou explicando para eles que sim, é terapia de casal e que eu não tenho segredo com eles. Então, esse também não é nosso papel. Olha a imparcialidade. Ah, Silvia, aí o marido ou a esposa, te manda uma mensagem, eu quero falar só com você. Não. A gente não faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque perde-se a confiança. Esse é o preço que você vai pagar. Se essa esposa pega lá o celular do marido, vê que você ficou lá conversando, ou o contrário, acabou ali o processo terapêutico, acabou. Acabou. Não tem como salvar. Então, a gente não faz isso. Eu sempre explico. Falo assim, eu faço sessões individuais, mas não é porque a gente vai ter segredinho. Não. Depois a gente vai discutir alguns pontos nas próximas sessões de casal. Então, não tem segredo. Mas pode acontecer muito, já aconteceu comigo, e também já aconteceu com outros profissionais que eu conheço, né, dessa questão de pedir segredo. Olha, eu já traí meu marido, ou o marido eu já traí minha esposa, eu não quero contar. Esse não é o nosso papel. A gente precisa conduzir de uma forma que ele entenda que ele vai precisar falar sobre isso em algum momento. Tá? E a postura profissional. Então, equilíbrio, empatia, firmeza, acolhimento, como eu falei. Ser acolhedor não significa ser passivo, né? É aquilo que eu falei. Estabelecer limites claros para evitar que a sessão se torne uma discussão sem controle, o casal comece a brigar ali e você não saiba o que fazer e perca totalmente o controle. Então, assim, tem uma frase que eu falo bastante também, até coloquei aqui, né? Eu entendo que essa questão traz muita emoção, mas o nosso objetivo aqui é encontrar solução e não prolongar a dor. Né? Então, eu entendo. A gente sempre. O acolhimento pode ser trazido exatamente dessa forma, né? Eu entendo que é difícil para vocês, eu entendo que é difícil estar aqui, porque pensa só, um casal está vindo até você. No seu caso, eu acho que os casais conhecem vocês, né? É diferente. Mas muitas vezes o casal não conhece a gente. Alguns casais sim, outros não. Tá. Às vezes eles não conhecem. E esses que não conhecem, eles estão ali contando a intimidade da vida deles. Isso é muito, muito importante. Então, assim, esse acolhimento, ok, mas a gente sempre pode vir trazendo
para eles, exatamente, eu entendo que é difícil estar aqui, que é difícil, né, falar, tudo isso a gente vai comentando com eles durante o nosso atendimento. Autocontrole emocional. O terapeuta também sente, mas não reage impulsivamente, a gente até comentou já sobre isso, né? Se uma fala, comportamento do casal te incomodar, respira antes de reagir. Utilize suas técnicas de regulação emocional, pode acontecer, tá? Assim como acontece em sessões individuais, acontece na sessão de casal, às vezes, sei lá, algo toca você ali num lugar que você fala assim, meu, esse homem ou essa mulher não tá indo. Quando chega nesse extremo, que é um extremo assim, que eu, como profissional, eu não tô conseguindo atender ou um dos dois, ou os dois, não sei, eu posso encaminhar esse casal para um outro profissional, tá? Se chegar neste extremo. Às vezes, uma fala pode te ofender, né? Às vezes, alguns homens, eles falam, eu já ouvi isso também, assim, eu tô aqui, mas não acredito nisso não, esse negócio de terapia, coisa, uma frescura, que não sei o quê. Eu já ouvi muito isso, tá? Então, assim, a gente separa esse lado nosso emocional, né? É ruim ouvir, não é agradável, a gente pode escutar até outras coisas, não é agradável, mas não é sobre mim, é sobre ele. E muitas vezes as pessoas não têm consciência, e a gente também faz parte do nosso papel. Eu chamo de psicoeducar o paciente porque eu trabalho com a TCC, mas faz parte do nosso papel orientar esses pacientes também, em alguns aspectos, que eles não sabem, que eles não têm conhecimento, né? Então, faz parte também do nosso trabalho. Então, usar as nossas técnicas para a gente respira, tentar ficar calmo, né? Antes de cada sessão, já se prepara, né? Principalmente quando você já atendeu aquele casal muitas vezes, você já sabe como que eles são. Então, se é um casal mais difícil, se prepara antes, né? Já pensa, já respira, já faz sua meditação, já faz sua oração, já se prepara até o ambiente, para o ambiente ser acolhedor e calmo. Eu acho que isso faz muita diferença, porque quando a gente entra, eu lembro que quando eu entrava no consultório da minha terapeuta, da minha psicóloga, era uma sala com uma iluminação assim, aquela luz que não era muito clara, nem muito escuro, e tinha um cheirinho. Então, a gente já vai se acalmando ali. Essas coisas são importantes também, né? E aí a gente já se sente acolhido, já sente aquele conforto naquele lugar. Então, dá para usar esse recurso também. Mindset da evolução contínua. Então, cada sessão é um aprendizado. Não existe um terapeuta de casal pronto, e é verdade, muito verdade isso. A gente nunca está pronto, a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre estudando, a gente está sempre, 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 não se finda, não acaba. Eu acho que não acaba para a gente, eu acho que não acaba para nenhum profissional, para ninguém. A gente tem que estar sempre aprendendo. Então, assim como hoje eu estou aqui para ensinar, eu também estudo. E é assim, a gente vai buscando, né, conhecimento, então a gente nunca está pronto. A gente só vai buscando mais experiência. Após cada atendimento, reflita sobre o que deu certo, o que você pode ajustar. Às vezes, por mais experiente que a gente seja, a gente sai de um atendimento pensando, nossa, não sei, acho que não foi, acho que eu não devia ter ido por esse lado, né? Então, essa autoavaliação, nossa, também é muito importante, que nós não somos deuses, né? Então, a gente não sabe, a gente não é Deus também, a gente não sabe tudo. Então, às vezes, a gente, assim, acho que eu dei uma pecada ali, não foi legal. Então, é bom essa reflexão, né? Então, o que funcionou, o que não funcionou, qual que foi o maior desafio dessa sessão. Porque quando a gente para pensar qual que é o maior desafio dessa sessão com esse casal, porque cada um tem um desafio diferente.
uns mais, outros menos, né? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso aprimorar? Se eles trouxeram algum tema, às vezes, que você não tem conhecimento, já aconteceu comigo, do casal trazer um tema que eu não tinha conhecimento. E eu falei, a gente tem muito medo, quanto profissionais, de falar assim, eu não tenho conhecimento disso. Mas não tem problema, a gente fala assim, olha, não tenho conhecimento, não sou especialista nessa área. Quando a gente trabalha com casal, tem uma outra parte do atendimento que eles trazem, né, que fala bastante, muitos trazem pra gente, a questões sexuais. Então, por exemplo, eu não sou sexóloga. Eu sei algumas coisas que a gente aprende nos diversos cursos que a gente faz, mas eu não sou uma especialista. Tá? Então, assim, pode acontecer porque aparecem os vícios, aparecem coisas assim nos atendimentos. E uma vez até aconteceu e eu falei assim, olha, não tenho conhecimento disso, mas eu já ouvi falar em tal coisa e eu vou estudar melhor isso e vou te trazer na próxima sessão. E aí eu estudei mesmo, fui procurar mesmo, e aí eu falei assim, olha, não sou especialista nesse aspecto, mas eu vi que existem profissionais trabalhando só com esta área aqui, só com esse aspecto, que é um dos problemas que aquele casal tinha. Mas era um problema muito específico e que eu vi que eu não tinha habilitação para tratar naquele momento. Então, a gente pode sim fazer isso, pode falar que não sabe, pode falar assim, não sei, mas eu vou procurar saber. Não tem problema nenhum. Lógico que a gente não vai fazer isso o tempo todo, mas às vezes é uma coisa muito específica e não tem problema nenhum. A gente não precisa ter medo, não. Até porque eles gostam de ver que a gente é ser humano, né? Eles gostam de ver que a gente é ser humano, que a gente tem problema também. Então, aqui tem uma atividade prática também que está lá e que pode ser realizada, né, para responder essas perguntinhas aqui de avaliação. Ó, em que momentos eu sinto mais dificuldade em manter a imparcialidade, como eu me sinto antes de iniciar uma sessão de casal, ansioso, preparado, inseguro. Então, é uma avaliaçãozinha, né, de como vocês se sentem. E o resumo do nosso módulo aqui, o que a gente aprendeu, né? Como conduzir uma anamnese eficiente, como aplicar as estratégias para se preparar emocionalmente, tecnicamente, como criar um ambiente seguro, acolhedor, e o checklist para garantir que está tudo certinho, né? Aliás, eu usei bastante checklist durante muito tempo. Hoje eu não uso mais, confesso, mas eu usava. Então, eu fazia um checklist ali do que eu precisava, se estava tudo ok, né, os materiais que eu ia usar, e aí ficava tudo. Eu sou muito organizada, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas vocês podem fazer do jeito que for melhor, do jeito que se adapte melhor, não tem problema. E é isso da nossa aula de hoje. Selma, dúvida? Maravilha, não, perfeito, compreendi. E já estou, assim, com algumas coisas borbulhando aqui na cabeça, também já fiz minhas anotações, né, que a gente tem que fazer. Se você tiver qualquer pergunta, porque às vezes a gente assiste assim numa aula, na hora a gente não pensa, mas depois a gente surge dúvidas, pode colocar lá no grupo, tá? Uhum. Coloca lá. Se vocês estão gostando esse curso aqui é um mini curso. Eu acredito. Eu estou lançando aí, acho que até o final do mês vai vir a mentoria de formação mesmo, de formação para terapia de casal. E não é porque sou eu, não, ela tá tão maravilhosa, tem tanta coisa que eu queria falar, né? Tem tanto material, muita ferramenta, muita coisa, então vão se preparando aí, que vai vir mais coisas legais para vocês aí. Eu acho que quando a gente atende casais, a gente tem uma missão, né? Eu acredito que a área do relacionamento amoroso é uma área da nossa vida, ela não é a única área da nossa vida. Mas quando ela não anda bem, tudo desanda. É verdade.
tudo desanda. Seu casamento não tá legal, tá tendo conflito, você pode ver que as outras áreas vão desandando. É verdade, eu falo isso para os casais mesmo. Vai acontecer um monte de coisa, que até as pessoas falam assim, nossa, parece que eu tô azarado, né, tá tudo dando errado. Não é, é porque ali tá frágil, tá doente, né, então eu acho que a nossa missão é para além de só fortalecer o casamento, a gente está fortalecendo muitas vezes É verdade. né, eu acredito piamente que os casamentos podem ser salvos. Acredito. Eu também. Restaurados, completamente. Agora, alguns casos, às vezes, não dá, É né? verdade. Violência, enfim. É outro assunto que depois a gente vai falar no outro módulo, eu acho. Legal. Mas eu acredito que dá para ser restaurado, sim. Tá? Então, primeiro, eu acredito que dá para ser restaurado. Em alguns casos não dá, mas a gente está falando de famílias, então essa é a nossa missão aqui. E quanto mais vocês se profissionalizam, essa missão não acaba aqui só em mim. Ela vai para você, vai para os outros alunos, os outros que já fizeram o primeiro curso. Então, a gente vai ampliando isso e a nossa sociedade precisa de gente saudável, famílias saudáveis, porque a gente está vendo tudo que está acontecendo na nossa sociedade, né? Cada história triste, cada coisa que a gente vê hoje em dia, que realmente eu acho que a gente tem que trabalhar aqui, ó, nesse casal, no casamento, na família, né? E é isso a nossa aula hoje. Se tiver perguntas, tiver dúvidas, é só mandar lá. Tá bom. Assim que eu conseguir subir a aula, que demora um pouquinho, eu já coloco a aula lá no grupo e coloco o questionário, as atividades. Isso. Ó, eu penso assim, Silvia, que tudo começa aqui, né? A grandeza das nossas ações, das terapias, dos encontros, como cada um quiser chamar, tudo começa aqui. E isso daqui que você passou é a estrutura. Depois a gente vai pondo as massas, né? E vai dando a nossa cara. Mas, de forma geral, essas são as bases, né? Se a gente entender isso e nos aplicarmos nisso daí, eu acredito que a gente consegue evoluir para uma boa sessão, né? Ajudar na restauração, na reconstrução desse casamento. E pensa que esses casais que procuram a gente, eles querem isso, né? É verdade. Maravilha. Então, eles precisam encontrar profissionais preparados, porque imagina, ele chega lá e encontra um profissional que não está preparado. É mais um problema para eles, né? É mais um problema e às para vezes eles. pode até desistir de procurar ajuda profissional, porque eu já ouvi isso, né? Então, é mais um trauma para eles, e tipo assim, olha, acho que não tem que ser, não é mesmo para a gente se resolver, porque as pessoas que a gente procura acabam nos marcando mais, então deixa para lá, vamos tentar resolver sozinhos. E aí vai chegar um momento que realmente não dá mais. Porque já sangrou tanto, né, os dois, que não tem mais nada para oferecer, né? E acabou se divorciando. Mas super gostei, obrigada, e já estou ansiosa para a próxima aula. De nada. Até você ensinar semana que vem. Isso, na outra. Prazer te conhecer, digamos, pessoalmente, né? Tá. Você é uma simpatia de pessoa, Deus abençoe a vida. Obrigada pela disponibilidade, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, querida.